que dividia a atenção. Ele sustentou, então não dá também para o Corinthians querer alcançar um patamar de trabalho que ele não fez por onde. Mas... Vamos lá, vamos ao Castelão. Nós temos Paulo Calçade também nessa roda, nessa conversa do Linha de Passe. Calçade que está sentindo ainda a emoção de perto, que trouxe ao lado de todo o nosso time as emoções dessa classificação do Fortaleza para cima do Corinthians, a vitória por 2-0. Tudo bem, Calçade? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Bom, Paulo, o futebol às vezes é o terreno da lógica, né? E a lógica apontava para a classificação do Fortaleza. Uma classificação do Corinthians poderia ocorrer em 2 jogos? Poderia, ainda mais no mata-mata. Mata-mata permite esse tipo de coisa. Agora, você imagina o dano que causaria uma classificação do Corinthians, que poderia acontecer contra o Estudiantes, depois de um bombardeio, 30 finalizações, a trave salvando, o Corinthians passou. Mas aqui venceu aquele que fez as coisas certas, que tentou se aproximar de uma construção correta, administrativa e dentro do campo. Fortaleza contratou primeiro o Rogério Ceni para o sonho da volta à Série A. Conseguiu voltar com o Rogério Ceni. O Ceni só saiu daqui porque quis. Depois ele voltou e aí veio... Aí teve Zé Ricardo, teve o Anderson Moreira, até encontrar o Vojvoda, que é, quase 3 anos, um cara que deu um padrão ao Fortaleza, que não... Fortaleza ele não é brilhante, mas ele mostra que todo mundo sabe o que tem que fazer. Aí você olha do outro lado, é um Corinthians, um festival de passes errados, aquele jogo aleatório, que não era de se imaginar que o Mano Menezes, em 5 dias, ia transformar o Corinthians numa equipe organizada. Ele tinha uma ideia para melhorar algumas coisas, ele conseguiu reorganizar a defesa não ficar tão esculhambada como estava, você percebe as ideias, mas em 5 dias, para melhorar a execução, aí é demais, né? Se fosse assim tão fácil, todo mundo faria. Então venceu aquele que foi melhor nos 2 jogos e que trouxe de São Paulo, né, para cá, para Fortaleza, um dos bons resultados. O primeiro é vencer, o segundo é empatar. Perder não seria nada legal, mas o Fortaleza está aí, classificado para a final, que é resultado de um belo trabalho. Um trabalho que é feito do ponto de vista da direção, que um trabalho que, se você pegar os pontos conquistados pelo Fortaleza no ano e dividir pelo aquilo que ele coloca à disposição no departamento de futebol, ele faz muito mais com o dinheiro que tem do que o Corinthians, que é um desperdício só. Então o Corinthians vai ter que remar muito, trabalhar muito ainda este ano para ficar na primeira divisão. Depois vai passar por um processo de uma eleição e aí que vai conseguir se mexer para 2024. A tendência é sofrer um pouquinho ainda. E esse time aqui, o Fortaleza, está na final da Sul-Americana e pode ganhar o título, porque é organizado, todo mundo sabe o que faz. É um time que dificilmente sofre e ele sabe o que faz dentro de campo e dá gosto de ver. Daqui você vê como ele é organizado. Você percebe o trabalho do treinador, que está há 2 anos e meio. E o Corinthians, com o Mano, esse ano teve 4 treinadores. É para não dar certo. Muito bem. Ouvimos diretamente do Castelão a primeira participação do Paulo Calçade e vamos... de Castelão, de carona, agora com palavras de Pikachu. Meteu o gol dele, hein? Interminável Pikachu, interminável, decisivo, aparecendo em momentos importantes. E Cássio, o goleiro que, inclusive, salvou o Corinthians no primeiro tempo com grandes defesas. Principalmente uma delas parando exatamente o Pikachu num chute cruzado por baixo. Vocês se juntaram e foram agradecer toda a torcida aqui no Castelão. Noite histórica para o clube, desportivamente falando, mas para a torcida também foi muito bom, né, cara? Ah, cara, é difícil porque fizemos história, né? Esse era o nosso objetivo desde da apresentação, dia 26 de dezembro. Nosso objetivo era classificar em primeiro do grupo, um grupo muito difícil, que tinha o São Lourenço, né? Uma equipe de muita tradição. E fizemos valer esse primeiro lugar, que nos daria condições de sempre decidir em casa, né? E foi assim em todas as fases. O torcedor abraçou o time e nada mais justo do que a gente chegar nessa final jogando em casa, vencendo um grande adversário. E todo mundo tem sua parcela de contribuição, né? Torcedor, funcionário,
presidente, nós jogadores, comissão técnica. Então é uma noite histórica para todo mundo e graças a Deus nós estamos aqui presenciando tudo isso e também fazendo história, né? A gente está colocando o nosso nome na história do clube. Eu acho que isso vale muita coisa, porque daqui a 10, 20 anos a gente vai ver o feito que a gente fez no dia de hoje. Você tem noção do tamanho dessa responsabilidade que é chegar a uma final de Sul-Americana pelo Fortaleza, cara? Não, ainda não. Como eu falei, daqui a 10, 20 anos a gente vai ter noção, né? Mas a gente tem que viver o presente. A gente queria muito chegar nessa final. E agora a gente quer chegar em mais um feito inédito, né? Que é sair campeão dessa competição. E a gente vai trabalhar para isso. Sabemos que está longe ainda para o jogo da final. A gente ainda tem um Campeonato Brasileiro. Mas a gente merece muito por tudo que a gente fez durante a competição. A gente perdeu um jogo fora de casa. Eu acho que a gente tem a melhor campanha. Eu acho que a gente tem o melhor ataque da competição. Então eu acho que nossa classificação foi bem justa. Fechou, obrigado, bom descanso. Para agradecer a torcida veio em bom número para o jogo aqui na Arena. Fala um pouco da importância do torcedor durante toda essa campanha, cara. Desculpa. A importância do torcedor durante toda essa campanha, eu vi que você foi lá agradecer a ele. A torcida do Corinthians sempre se faz presente. Independente de lugar, é triste, pede desculpa à torcida. É duro, derrota dura, eliminação dura. E difícil falar agora também, digerir e ver o que vem pela frente. Já virar a chave pro Campeonato Brasileiro. Como? Já virar a chave pro Campeonato Brasileiro agora também. Até hoje é duro pela situação toda, mas tem que ver, rever e seguir em frente. Tem um bom jogo pelo Brasileiro. Fazer o que a gente não vem fazer, uma campanha mais regular, pontuar o máximo possível para tirar o Corinthians ali de baixo e buscar resultados melhores. Obrigado, Cássio. Muito bem, então os personagens, a felicidade do Pikachu, né? Não conseguiu conter ali o riso, o sorriso, e o Cássio exaltando, com toda certeza, para ser exaltado o mesmo comportamento da torcida do Corinthians. Mas né, Paulo Calçade, é um resultado que escancara dois pilares que são importantíssimos para a administração de futebol. O primeiro, a própria administração, né? O trabalho que faz o Marcelo Paz não tem nada a ver com o trabalho administrativo feito pelo Corinthians, não só na era do Ilho, mas por anos e anos a gente tem visto aí problemas e muitos relacionados às administrações no plural do Corinthians. E a questão do técnico, né? E o Marcelo Paz faz questão de manter bons trabalhos, grandes trabalhos, já havia feito isso lá atrás com o Rogério Ceni, repete a dose com o Vojvoda, né? Entre aspas, convence o Vojvoda pelo projeto, pelo trabalho a permanecer, enquanto o adversário está trocando de técnico entre um jogo e outro. Andrade, o exercício é muito simples. Imagina o Marcelo Paz com a receita do Corinthians aqui no Fortaleza. Aí muitos podem dizer, mas o Marcelo Paz, né, o Fortaleza, não tem essa receita. O Corinthians, o Marcelo Paz, cara, trabalhava antes de chegar aqui nesse ponto. A gente repete, o Geode já falou no início do programa, eu falei aqui no final. Saiu da Série C para a Série B, para ficar na Série A e para construir isso aqui em 5 anos. Opa, não é que ele estava nadando em dinheiro e tal. Foi uma construção sem grana, sem dinheiro, sem recursos. Né? Lembra quando o Rogério Ceni assumiu? O Rogério relatava como era assim, qualificar o Fortaleza, trazer para o Fortaleza mais qualidade nos treinamentos, na sua infraestrutura. E é o que está fazendo o Fortaleza. Então o Fortaleza tem um trabalho corretíssimo, com muito menos, e que mostra que o trabalho, a correção são super importantes no time de futebol. E o Corinthians é um modo aleatório total, dentro de campo, fora de campo, é um desperdício de grana, pega desperdício de grana e de montagem de elenco, né? Porque é um elenco totalmente desequilibrado, com jogadores em alguns setores com uma idade extremamente avançada que não conseguem entregar mais, e você não tem ali reservas que consigam jogar. Então o Corinthians tem um trabalho de reformulação muito grande para fazer, mas muito grande, e o Fortaleza é continuar do jeito que está. Fortaleza que na semana passada votou também em criação de SAF. Então Fortaleza, com alguns detalhezinhos diferentes, assim, que Fortaleza entende ser o ideal,
mas ele busca parceiros para dar um grande salto. Num time que está muito organizado, num clube, não é? Muito organizado, e que tem um presidente que teve a coragem de romper com 2 torcidas organizadas, que vivem brigando. Isso aconteceu na Neoquímica Arena e aqui a polícia muito de olho, preocupadíssima com isso, com a possibilidade de confrontos, novos confrontos. Eu não vi há muito tempo dentro do estádio, como vi em São Paulo, uma briga generalizada dentro da mesma torcida. Há muitas décadas a gente dentro de campo não vê. Você pode ver um clube, uma torcida de um clube contra o outro, mas o mesmo clube, do jeito que eu vi, isso aí fiquei até assustado. O Marcelo Paes rompeu com eles. Qual é o cartola que faz isso? Qual é? Nenhum. Então o Fortaleza tem hoje uma dignidade no trabalho que leva para uma final sul-americana e merece. E dentro de campo tem um treinador que sabe usar as peças. Não tem o Marinho. Marinho veio, Marinho, que exagero, estava no Flamengo, Marinho topou vir para o Fortaleza, Marinho se tornou titular, estava contundido hoje, é um jogador de muita força pelo lado direito. O Pikachu, que sempre jogou por ali, Pikachu tem assistência, Pikachu tem gol, foi um jogador super importante e havia no Fortaleza um time montado para desfrutar das fragilidades corintianas, principalmente levando a bola de um cruzamento de um lado para o lado oposto, pegando as costas do lateral. Primeiro isso com o Fagner, depois isso no Fábio Santos, com um posicionamento do Lutero bem especial, né, nas costas do Fagner. Isso acontecia também com o Pikachu, como saiu o gol, e depois teve o gol do Tinga. Então é uma equipe que tem uma estrutura que o treinador consegue desenvolver. E o Mano pegou na emergência, porque era um time bem bagunçado, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente para ganhar do Fortaleza. Não foi suficiente. Só aí é no ano que vem, vê se consegue. E a missão desse ano é não cair. Veja a que ponto o Corinthians chegou, Paulo. A missão é não cair. Porque ele está perto da zona do rebaixamento. Não adianta ficar falando em Libertadores da América quando você está a 3, 4 pontos da zona do rebaixamento. De fato. Aí não tem morrer. Aí é loucura, né? Paulo, obrigado pela sua participação, ótimo retorno, parabéns pela transmissão a você e a todo o nosso time aí em Fortaleza, nessa cidade maravilhosa, capital do querido Ceará. Tudo bem? Tá fervendo aqui, Andrade. Ferve durante o dia e agora vai ferver durante a noite com essa festa toda, povo na rua, e é merecido. Eles mereceram a classificação e vai ter uma cobertura especial, muito grande, dos canais ESPN, de todo o nosso time, para a grande final da Sul-Americana no dia 28 de outubro. Aliás, Paulo, é um dia, já vou chamando aqui a atenção do Fã de Esportes, hein? Tem final de Sul-Americana e tem Barcelona e Real Madrid. Maravilha, hein? Às 11 da manhã, final às 4. É um dia para ficar na frente da televisão aqui com a gente. Abraço, Andrade. Abração, Paulo. Mano Menezes, técnico do Corinthians, ao lado do Matias Rojas, a entrevista corintiana a partir de agora no Linha de Passe. De hoje. Então, essa não é a questão apenas essa. Aí precisa entender o estado físico dos jogadores quando eles são contratados. O que eles falam? O Rojas tem 27. Falou do problema físico. Agora na entrevista coletiva. Então, olhar só para isso é pouco. Eu acho que tem a avaliação dos jogadores, a capacidade de entendimento de como eles se encaixam, o treinador para fazer esse encaixe, todo o trabalho do ano, o planejamento para chegar fisicamente bem nos momentos mais relevantes da temporada, para jogar competição. E aí entra o Fortaleza, o próprio Mano falou. Fortaleza, Elton também falou ano passado, o presidente Marcelo Paes, que faz uma administração talvez a melhor do país, dos presidentes de clubes da primeira divisão. Se não é a melhor, é uma das, a gente pode discutir ali qual é a melhor do país, olhando tanto parte financeira quanto parte esportiva. Olhou para a Sul-Americana e o Fortaleza, desde o início do ano, quando ele cai na pré-Libertadores, ele olha para a Sul-Americana e fala, é isso que eu quero. E eu vou levar o Campeonato Brasileiro do melhor jeito possível, e está levando, e quero ganhar a Sul-Americana. O Corinthians já quis ganhar o campeonato, a Copa do Brasil, depois quis ganhar o Campeonato Brasileiro, quis subir no Campeonato Brasileiro, aí queria Libertadores, depois abriu mão da Libertadores, aí depois tratou a Sul-Americana como terceiro plano e voltou a tratar a Libertadores como a prioridade. Tentativa e erro. Não, na verdade é erro, e o que vai colocando assim. E é uma coisa maluca, porque eu vou colocar o dedo nessa ferida respeitosamente. O Corinthians tem na história uma final de torneio continental, se não contar a Recopa, que é consequência da outra. Para qualquer time brasileiro, eu acho a Sul-Americana importante.
para o Corinthians também era muito importante. O Corinthians não olhou assim desde o início. Chegou um momento ali que o Corinthians tinha que olhar a Sul-Americana e falar, opa, esse campeonato eu quero, eu vou voltar na Libertadores via Copa Sul-Americana, né? E o Fortaleza fez todo o contrário e fez direito. Outra coisa que me chama muita atenção do Fortaleza, quando o Vojvoda recusa propostas, inclusive especulou-se uma proposta do Corinthians na época, sim, é porque a condição de trabalho e de viver na cidade e tudo mais, a qualidade de vida do profissional pesou. E aí o trabalho pesa muito, porque o técnico trabalha que nem um louco, tem muito pouco tempo de descanso, para ele escolher o Fortaleza. Por que o Corinthians não consegue criar isso? E outros clubes também. Por que o Corinthians não foi mais atraente para o Vojvoda do que é o Fortaleza? A gente de novo olha para a gestão, de novo olha para a capacidade de fazer o trabalho. E aí eu volto para os jogadores que não são tão mais jovens assim que os jogadores do Corinthians, mas são jogadores que o técnico queria, com o investimento que era possível. Enquanto o Corinthians foi buscando jogadores do passado. A busca. Aí esse tem história, é campeão traz. Técnicos do passado. Técnicos do passado. Perfeito. Tudo para o passado. Né? E aí a gente olha para a gestão. Então, o Mano tem ali uma responsabilidade que é muito grande. Primeiro, eu não sei quem vai ser presidente do Corinthians, essa é a questão. Mas se ele tiver um presidente que o apoia, me parece que vai passar demais por ele essa reformulação. Vai passar demais por ele, porque no Fortaleza vai continuar fazendo seu trabalho para continuar crescendo. O Corinthians eu não sei. Então vai tudo nas costas do técnico. Tudo nas costas do técnico. Porque parece que se depender da retaguarda, seja qual for, o time continua sem rumo. Mas a gente continua falando, passa muito por ele, depende do próximo presidente, mas o Mano também entra nessa conta, né? O Mano é uma busca ali de um passado que parece que você não desapega a identidade, é quem pode chegar e entender rápido, é quem tem uma semana. Eu ainda prefiro esperar um pouco para entender. O Mano sinaliza na entrevista que vem algo de mexer com estrutura, de revitalizar, como queiram chamar. Só que é difícil também. Eu acho que esse mandato do Duílio sem título talvez te dê um pouco mais de retaguarda, te dê um pouco mais de argumento para mexer. Mas eu não sei também se é simples você chegar ali com... A diretoria vai trocar talvez a figura, ou do André, ou do candidato Augusto. Mas as pessoas estão ali, os acordos estão ali, os empresários estão ali. As figuras, os senadores estão ali. Eu também não sei se é tão simples essa troca, se há disposição política, porque quando você fala do modelo associativo, você bate muito na tecla, o Calçado fala da diferença, o Fortaleza olhando para frente e olhando para outra coisa, votando outra coisa na semana passada. Eu não sei se é tão simples também. Eu acho que uma possível classificação, que a gente ficaria aqui tentando entender, buscar motivos que às vezes nem são tão palpáveis, camuflaria, dificultaria ainda mais, mas eu não tenho certeza também se esse mandato de fracasso esportivo, não tão fracasso, mas o vexame, o insucesso. O Corinthians não venceu nesse mandato. Eu acho que ele pode dar um pouco mais de argumento para você trocar, mas eu não sei como se gerir. Fagner mal. Jogando nesse nível. Renato Augusto apagado, parece ter sentido já fisicamente o jogo, a carreira, talvez. Fábio Santos, um desastre, e inclusive até uma informação agora, ele deu uma declaração logo depois do jogo, confirmando que vai encerrar a carreira ao final do ano. Fez 38 anos agora em setembro. Fábio Santos encerrará a carreira ao final do ano e tem sido muito ruim. Que é titular de um time que estava disputando a semifinal de Sul-Americana. Vou incluir o Maicon nessa, não é um jogador veterano, sim, mas é um jogador que tem já uma trajetória no Corinthians e desde o fim da temporada passada já não é o mesmo jogador 26 de quando anos. chegou, com 26 anos de idade. O fato é que o Corinthians ele está cambaleando desde fevereiro e o Fortaleza só fez colocar agora a perna para cair, né? Porque o Corinthians chegou à fase de grupos da Libertadores na temporada passada com muitos méritos. Foi um time que conseguiu ser consistente no Campeonato Brasileiro, bateu ali, né, final de Copa do Brasil, chegou também em Libertadores, mesmo com todas as dificuldades, desfalques, passar pelo Boca, chegar e enfrentar o Flamengo. É um time que já naquela reta final de temporada mostrava que precisava de uma reformulação para disputar o Libertadores, para disputar o Campeonato Brasileiro, talvez nas mesmas condições da temporada passada, em condições de disputar o título. E o Duílio resolveu que não temos o Vitor Pereira, vamos colocar o Lázaro aqui para administrar esse grupo, o mesmo grupo que já mostrava fragilidades no fim da temporada passada e que precisava de reoxigenação, né? E não aconteceu. E estava insatisfeito com o Vitor Pereira?
E o que aconteceu foi, a partir do mês de fevereiro, que começou a temporada, já começou com o Lázaro sendo um efetivo interino, porque ninguém acreditava que ele seria efetivo. Ele tinha a cara de interino, parecia que realmente o Corinthians estava esperando uma oportunidade de mercado para trazer um novo técnico. E a partir dali as escolhas foram catastróficas. A do Cuca, e sempre escolhas ali entre decisões, né? O Cuca, depois acabou sendo o Luxemburgo e agora o Mano Menezes. Quando você demite um técnico depois de um primeiro jogo de semifinal de Sul-Americana, mostra que você não tem convicção nenhuma da temporada que você está realizando. Por isso que é difícil acreditar em o que vai ser, em renovação. Até porque não era para o Corinthians estar nessa semifinal, vamos falar a verdade, pelo que foi as quartas de final. Eu não vejo a demissão do Vanderlei entre os dois jogos como um problema. Quer dizer, o problema é tudo que veio antes, né? É tudo que veio antes, são as escolhas de treinadores, da maneira como elas aconteceram, inclusive a insistência no Cuca num momento em que estava claro que o Cuca não poderia ser o técnico do Corinthians e o Corinthians bancou e depois teve que chamar o Vanderlei exatamente por isso. Então, assim, houve uma série de problemas de mercado, de contratação de jogadores e tudo mais. A gestão do Corinthians ela é muito fraca há muitos anos. Acho que em relação a isso não tem muito o que se discutir. O Calçade falou elenco desequilibrado e tudo mais. Eu consigo ver uma coisa positiva depois de uma entrevista como essa do Mano, que é a mudança de nível completo na explanação sobre o que aconteceu dentro de campo, e acho que isso até é o de menos, mas é que as entrevistas do Vanderlei estavam completamente desconexas do que acontecia dentro de campo, não foi o caso do Mano, e a maneira como ele se coloca olhando para o futuro. Eu acho que, assim, numa gestão tão fraca como é a gestão do Corinthians, é normal que o projeto esportivo passe muito pelo treinador e as definições passem muito pelo treinador, se o treinador tiver tamanho para isso. Não era o caso do Lázaro. E acho que aí quando o Elton fala, né? Ele já começa... Antes. Exato. Então, assim, e a gestão é isso. E aí tudo bem. Se você não está jogando essa responsabilidade para o treinador e você tem plena consciência de que você é capaz de fazer esse trabalho, você tem pessoas preparadas para fazer esse trabalho, ótimo. Até melhor que seja assim, porque os técnicos passam. Assim as coisas são no futebol brasileiro. Agora, se você não tem essa capacidade, se você não tem condição de montar um elenco, de escolher, de contratar, de montar um grupo equilibrado, de contratar os profissionais certos, isso inclui o técnico, é melhor que você delegue isso a alguém com uma visão mais moderna, mais capaz do futebol atual. E o Mano me parece ter muito mais essa capacidade do que tinha o Vanderlei. Então, talvez esse seja o ponto bom depois dessa entrevista coletiva do Mano Menezes. Olhando para algo positivo que o torcedor do Corinthians pode ver depois desse jogo e da entrevista talvez agora as definições sobre elenco, sobre dispensas, ele não quis falar e é normal que não queira, e sobre contratações, passe muito por uma pessoa mais capaz de fazer esse trabalho. Eu só acho que ele precisa de ajuda e especificamente sobre o jogo de hoje, ficou muito claro o que ele tentou fazer. Porque ele pega, por exemplo, na entrevista, ele fala que o time precisa, ele tentou preparar o time para o jogo de hoje, não deu para fazer nada, o time precisa ter a bola na frente e saber o que fazer. Então ele pegou terra arrasada. É diferente, por exemplo, do Dorival chegando no São Paulo, quando ele pegou uma estrutura de jogo e agregou coisas ali e melhorou. Ele pegou terra arrasada, um time que não sabia marcar e não sabe construir. Aí o que ele faz? Ele usa laterais experientes habituados à linha de 4, coloca o Moscardo na posição dele, abre o Romero, que já jogou do lado esquerdo a vida inteira para fazer parede de lateral e auxiliar de volante, coloca o Rojas onde ele jogava no Racing, bota o Renato Augusto onde ele jogava, né? Bota o Maicon onde ele costuma jogar e o Yuri Alberto e vê o que acontece. Deve ter botado na prancheta e falou, é isso, faz um treino ali, 2 treinos e vê se resolve a coisa. Não resolveu. E mais, o Calçade acho que chamou a atenção durante a transmissão e também pede para que Fagner e Fábio Santos subam bem menos. Quer dizer, que não deem o espaço que costumavam dar, ainda que os gols tenham saído nas costas do Fábio Santos ou com falhas do Fábio Santos. Eu acho até uma pena que esse anúncio venha depois de mais uma partida trágica do Fábio Santos, que é um jogador com uma história enorme. Um ótimo jogador, né? Com uma carreira muito digna, uma carreira grande. Eu acho que comportamentalmente também um jogador elogiável. Então é uma pena, né? Que ele faça esse anúncio depois de um jogo como o de hoje. Vojvoda e Pikachu, as entrevistas